E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar a fundo num dos temas mais polêmicos e importantes da nossa política, o fundo eleitoral. Afinal, de onde vem essa grana toda? É um sistema justo? E a pergunta de R$ 1 milhão. Ele é constitucional? O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre isso, e a gente vai entender tintim por tintim o que essa decisão significa. Vamos começar com a pergunta que todo mundo faz, né? De onde é que sai o dinheiro que paga todas aquelas campanhas que a gente vê na rua, na TV, na internet? A resposta para isso, olha, mudou da água para o vinho nos últimos anos e é exatamente aí que nasce a história do fundo eleitoral. E antes da gente entrar de cabeça nessa história, aquele recado rapidinho. Se você gosta de entender esses assuntos complexos de um jeito direto, já deixa o like e compartilha. Sério, esse apoio de vocês é o que move a gente. Fechado? Então bora lá! Bom, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente começa entendendo o problemão que deu origem ao fundo. Depois vê a solução que foi criada, aprende a não confundir com o fundo partidário, acompanha a briga que foi parar no STF e, no final, a gente descobre por que tudo isso importa para a nossa democracia. Tudo começou com um baita problema, um buraco mesmo, no financiamento político aqui no Brasil. Um único acontecimento virou a mesa e mudou completamente as regras do jogo. E o ponto de virada foi esse aqui, ó. Em 2015, o STF decidiu que empresas não podiam mais doar para campanhas eleitorais. Essa decisão, na famosa ADI 4650, basicamente secou a principal torneira de dinheiro da época. Com esse vácuo, o Congresso precisou correr contra o tempo. E em 2017 veio a alternativa, o fundo eleitoral. E foi assim que nasceu a solução do Congresso, um fundo público abastecido com dinheiro do orçamento, ou seja, com os nossos impostos, para tentar tapar aquele buraco deixado pelo fim do financiamento empresarial. Então vamos lá. O que é esse tal de FFC na prática? É bem simples, na verdade. É um fundo público criado por lei que usa dinheiro do orçamento federal e o objetivo dele é um só: pagar as contas das campanhas durante o período de eleição. Direto e reto. Agora, a gente precisa esclarecer uma confusão que, olha, é super comum. Muita gente acha que o fundo eleitoral e o fundo partidário são a mesma coisa, mas não são. Vamos resolver isso de uma vez por todas. A diferença aqui é fundamental, pessoal. O fundo eleitoral, o FFC, só aparece em ano de eleição e serve só para campanha. Já o fundo partidário é um dinheiro que existe todo ano para manter o partido funcionando no dia a dia, sabe? Pagar aluguel, salários, contas de luz. As fontes de dinheiro também são diferentes. Resumindo, um é para a eleição, o outro é para manter a estrutura do partido de pé. Mas é claro que a criação do FFC não iria passar em branco. O fundo foi parar direto no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. E é aí que a nossa história fica ainda mais interessante. Os argumentos contra o fundo, lá na ADI 5795, eram basicamente dois. O primeiro era um argumento de forma. Quem processou dizia que a Constituição só falava do fundo partidário, então, para criar outro, só mudando a própria Constituição. O segundo era de conteúdo, a acusação de que esse dinheiro estava saindo de áreas mais importantes como saúde e educação. E só uma pausa rapidinha. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar? Mandar naquele grupo de amigos ou postar nas redes é o melhor jeito de apoiar o nosso trabalho e fazer o canal crescer ainda mais. A gente agradece de coração. E então, chegamos ao momento decisivo. Com todos os argumentos na mesa, para que lado o Supremo Tribunal Federal pendeu? Será que o fundo eleitoral ia sobreviver a esse teste de fogo? A lógica que o STF usou foi construída em 3 passos bem claros. Primeiro, eles disseram que a Constituição não fala em lugar nenhum que o fundo partidário é o único que pode existir. Segundo, não tem regra nenhuma dizendo que para criar um fundo precisa de emenda constitucional. Uma lei comum já serve. E o terceiro passo, que é um princípio-chave, o judiciário tem que se segurar e respeitar as decisões políticas do Congresso, que foi eleito para isso. E aqui está o resumo da ópera. O STF declarou por unanimidade que o fundo eleitoral é, sim, constitucional. A criação dele por uma lei comum foi totalmente válida porque a Constituição não proíbe nem obriga nada sobre o assunto, ou seja, ela deixou a bola nas mãos do Congresso. Ok, o fundo é legal, mas na vida real, o que essa decisão significa? Qual o impacto disso no jogo político e para a gente, para a nossa democracia? O ponto principal é esse. Quando o STF disse sim para o FFC, ele praticamente cimentou o financiamento público como a base das campanhas no Brasil. Isso é uma virada de chave gigantesca, né? A gente saiu de um sistema que dependia de grana de grandes empresas para um onde o Estado se torna o grande financiador do processo democrático. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Esse modelo de financiamento público, no fim das contas, torna as eleições mais justas?
Fortalece a democracia? Por um lado, pode diminuir a influência do poder econômico, mas por outro, pode criar novos problemas, como concentrar muito poder na mão dos donos dos partidos, que decidem para quem vai o dinheiro. É uma questão super complexa que o debate continua. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Para ouvir mais análises como essa, só que em formato de áudio e continuar esse papo, não esquece de seguir o DireitoCast lá no Spotify. E antes de ir embora, aquele lembrete final. O seu like é muito, mas muito importante para nós. É ele que avisa as plataformas que esse conteúdo é relevante e ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E para quem prefere ver mais análises em vídeo como esta, é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Foi um prazer e a gente se vê na próxima.